Fala, Paulão, uma honra falar com você aqui novamente para o canal MMA Debate de Belo Horizonte. Você que é um sócio aqui do canal. Conta um pouco pra gente como é que tá esse seu momento, né? A gente vê muitas vezes nos seus stories uma época que você ficou um tempo na casa da Dona Vera, né? A mãe do Ryan, mãe do Renzo. Fala um pouco pra gente se você continua lá com ela ou se você voltou a estar com a sua mãe. Conta um pouco pra gente como é que tá o Paulão nesse momento. Pô, Flash, boa noite, meu amigo. Rapaz, é difícil até falar, né? É um clima muito legal, muito. É um lugar muito espiritualizado. Tia Vera, né, que é a mãe do Renzo. Pô, uma pessoa, um espírito iluminadíssimo. Pô, me trata como um filho, entendeu, cara? Cuidou de mim, fez a minha dieta, fez eu perder 20 quilos. Pô, a Flavinha Grace também, sensacional. Renzão nem se fala. Poxa, Hyron também falava com ele por telefone. O Pedro, que é o marido da Flávia, gente da melhor qualidade. Foi um link maravilhoso que juntou presente, passado e futuro, né, meu irmão? Foi uma galera que eu já admirava, entendeu? Não esperava ser tão bem tratado, né? São meus amigos no presente momento, pessoas que eu amo, considero minha família e que eu vou guardar por toda a minha vida. Experiência sensacional. Saio de lá muito mais forte. Paulo, a gente sabe do imenso sucesso que você fez na sua carreira como lutador, né? Se você pudesse colocar quais foram os mestres, as principais pessoas que você identifica que foram os principais responsáveis pelo sucesso que você teve na sua carreira. Floresto, eu sempre, né, sempre desde novo, né, desde a época do jiu-jitsu, do judô, né, eu sempre aprendi uma coisa, né, sempre fui muito observador, e a minha preocupação sempre foi a parte técnica, entendeu, cara? Porque eu sempre fui mais forte, né, modéstia à parte, que todos os meus adversários, né, eu sempre me achei com mais força, fisicamente falando, né. Então eu sempre me preocupei com a parte técnica, né, cara? Em treinar solto, em repetir posições, repetir, né? E eu tive uma pessoa que foi essencial para mim, né, além do Carson, né? Que foi o mestre Oswaldo Alves, entendeu? De fazer bastante escolinha. E meu professor de judô, que é o Celção, o Marcão, né, que foram duas pessoas que me fizeram entender que a repetição faz a perfeição do movimento. E eu carreguei isso pro MMA e graças a Deus consegui, né? Se eu não conseguisse finalizar, pelo menos eu conseguia controlar as lutas com certa facilidade. Falando em família Gracie, né, a gente sabe da relação histórica que você tem com a família Gracie, de gratidão e carinho, não tem como deixar de falar do grande mestre Carson Gracie. Conta um pouco pra gente, né, quando você lembra ali da Carson, quais as principais lembranças que você tem ali da época da galera, Vinicinho, falar da parte boa, né, da parte da zoeira, enfim, conta um pouco pra gente quais as pessoas que você na época tinha mais contato, que você saía, que você divertia, que você curtia a noite, enfim, e as pessoas que você ainda mantém, que as pessoas que você tem mais contato daquela época. Na verdade é uma lembrança muito bacana, né, cara? Todo mundo era muito unido, era um time muito duro, né? O Carson às vezes passava do limite, né, mas na cabeça dele não era por maldade, né? Ele sempre gostava de conferir, chegar de repente e manda todo mundo encostar na parede, entendeu? E não podia assistir, só podia ficar quem treinasse, e era aquele pega pra capar. E a minha relação é ótima com todos até hoje, né? Claro que toda relação tem altos e baixos, né? Mas eu me dou muito bem. Vinicius é um grande amigo, né? Pena não estar mais perto, mas é um cara que, pô, fomos faixa amarela juntos e, pô, até hoje temos uma amizade incrível. Não só ele, muitos outros, né? Poxa, que se eu for falar aqui de todo mundo eu vou acabar esquecendo, mas eles sabem, entendeu? Então é uma relação de carinho, de irmandade e principalmente de gratidão, né? Porque foi o lugar que foi o divisor de águas na minha vida. Pô, tive conversando com o Vinicinho, com o Parrumpinha, né? Duas pessoas também que, pô, amavam o Carson, né? Você vê na emoção deles falando sobre o Carson e a gente sabe que você também tem esse sentimento e eles contaram algumas histórias, né? O Parrumpinha até falou que o Carson era tão generoso que
Às vezes ele abria a academia lá, ele tinha mendigo dormindo lá dentro, o Carson deixava mendigo dormir lá no tatame. Então, assim, era um cara totalmente desprendido de coisa material. Conta um pouco pra gente, né? Quando você pensa no Carson, qual a primeira qualidade dele que vem à sua cabeça, né? E conte alguma história que você sempre se recorda do Carson que define o caráter do Carson pra você, essa coisa de generosidade, um cara desprendido. Conta uma lembrança que você tem quando você pensa no grande mestre Carson. Carson sempre foi um cara muito generoso, né? Um cara que sempre soube viver de forma modesta, odiava holofote, odiava. Tanto que o Saporito fazia uma brincadeira quando ele chegava lá, uma salva de palmas pro mestre Carson Gracie, ele ficava puto, entendeu? Não gostava de holofote, era muito simples. Uma vez eu tava lá no treino, eu era criança, né? Criança que eu digo, faixa amarela, né? E aí tinha um rapaz que lavava carro ali na rua, que ele era conhecido, né? Era um querido da galera já, né? Ficava ali vigiando o carro, lavando o carro, e ele deixava esse cara tomar banho lá na academia, entendeu? Enfim, e várias outras situações, né, que eu vi de bondade, assim, dele, sabe, de, de não cobrar, de não fazer acepção, entendeu? Era um cara muito espiritualizado, entendeu? Mesmo daquela forma embrutecida, que eu acredito que seja por problemas com a família, que ele não soube resolver muito bem, era um cara muito espiritualizado, um cara muito simples, né? E via a luta de uma forma também muito simples, né? O jeito de ensinar dele era muito simples e muito generoso, não ligava para dinheiro, não ligava para nada, né? Ele dava importância para o caráter da pessoa e para a sinceridade, entendeu? Cansei de ver as pessoas tentarem mostrar contrato para ele e ele falar assim, se tu tá falando eu acredito, e ficar chateado realmente da pessoa falar e achar que ele não acreditou, né? E nessa aí, infelizmente, ele foi muito lesado. Mas a generosidade dele era uma coisa incrível. Não fazia acepção. Tanto que o melhor amigo dele era o tratador de galo dele, né, cara? Que era o apaga-vela, né? Que, porra, era um personagem, né? Fala em Carson Gracie, tem que falar em apaga-vela. E era um cara um cara que tratava os galos dele, ficava ali na academia. Então era uma pessoa muito simples. Espírito iluminadíssimo. Falando no grande mestre Carson, né? Muita gente sempre fala do jeitão dele, do jeito irreverente, também generoso, enfim, mas vamos falar da parte técnica do Carson, né? Você que conviveu tanto tempo ali, bebeu daquela fonte ali pura de jiu-jitsu que é o Carson. Conta um pouco pra gente qual que era o segredo do Carson, o que fazia ele ser tão bom, qual que era o segredo da didática dele, o jeito dele treinar, se ele era muito detalhista, se ele era de corrigir posição, enfim, como que era, qual que era a didática, o pulo do gato que fazia o mestre Carson ser tão bom assim? Primeiro, eu acredito que toda pessoa para dominar determinada área, ele tem que ter participado, né? Pô, de corpo e alma naquilo. O Carson foi um lutador nato da família, né? Ele foi o cara mais experimentado, né? Devido ao peso, devido às oportunidades, né? A idade, enfim. E ele conheceu na prática, né? Como ninguém, né? O que realmente funcionava numa luta e o que não funcionava. E não perdia muito tempo com certas posições. Às vezes as pessoas mostravam o negócio, ele para, você não pega ninguém, você não funciona, sei o quê. Aí sempre foi um cara que gostou muito de corrigir o básico, né? A parte básica, o feijão com arroz do Carson Gracie sempre foi muito bom, né? A gente vê todos os atletas dificílimos de finalizar, boas defesas, atletas com ataques muito fortes, atletas muito sólidos, entendeu? E realmente aprenderam realmente que funcionava, entendeu? Não era uma escola que perdia muito tempo com coisas, né, mirabolantes, que aproveitava do biotipo do cara para determinar um jogo. Ele sempre bateu na tecla do basicão ali, correto. E o básico tem seus detalhes, né, cara? Americano tem seu detalhe, pô, as defesas têm seus detalhes, entendeu? Isso ele mostrava como ninguém. Vamos fazer a mesma pergunta que eu fiz nas duas entrevistas recentes que eu fiz com o Vinicinho, com o Parrumpinha. Se você pudesse, né, ter a oportunidade aí de estar com o Carson aí, seja um minuto, ele aparecesse na sua frente aí por um minuto,
você tivesse que falar alguma coisa para ele, um agradecimento, ou fizesse uma pergunta, ou somente desse um abraço nele, qual que seria a sua reação se o Mestre Carson aparecesse na sua frente aí agora? Palavras em 2 minutos, palavras não definem arte, palavras não definem amor, né? Amor se define com amor. Ia ser um abraço prolongado, um beijo e, quem sabe, algumas lágrimas, né, cara? Até que ele voltasse para o lugar maravilhoso que eu tenho certeza que ele está. Paulão, né, você que já respondeu tantas vezes como é que eram os treinos ali na época da Carson, quem que eram os mais duros, quem que eram os mais técnicos, enfim. Agora, eu lembro uma vez você dando uma entrevista falando sobre o Pelé, né, da Chutebox, o grande José Pelé Landi, você sempre dizia que ele era, né, para você ali o mais disposição da época da Chutebox. Se eu agora vou fazer essa pergunta para você em relação à época da Carson. Na Carson, de todo mundo que você viu, né, sem falar de treinos, assim, quem era o mais técnico, quem era o mais agressivo, gostaria de saber quem que era o mais disposição ali para você, da época da Carson. Rapaz, no Carson, entendeu? Assim, sem sombra de dúvida nenhuma, o cara mais disposição era o Amaury Bittetti, entendeu? Esse era o cara que era pau para toda a obra, né? Seja vale tudo, jiu-jitsu, judô, qualquer parada, o Mauri, para mim, foi o cara mais disposição que eu conheci no meio do jiu-jitsu. No meio do jiu-jitsu. Disposição tava ali, a Mauri Bittetti. Paulão, você já fazia o jogo que hoje em dia faz muito sucesso, que é o jogo de queda, o jogo de aquele jogo justo, né, de tentar quedar o tempo todo, ficar por cima, amassando. Esse jogo você já fazia 15, 20 anos atrás. Conta um pouco pra gente, né, se você tivesse, é lógico, você já encerrou a carreira, mas se você tivesse no seu auge, bem fisicamente, na idade certa, se você tem consciência que você de fato seria um dos topos da divisão que você tivesse, seja 77 quilos, seja 84, enfim. O jogo que você tinha na época, que é um jogo que hoje em dia faz bastante sucesso, e se você já fazia isso há anos atrás, você acha que você estaria em qualquer divisão que você tivesse, você estaria no topo? Na verdade, Floresta, eu não vejo ninguém fazendo jiu-jitsu mais não, entendeu? O que eu sempre falo para meus amigos, né? Caiu por cima ali dentro da guarda do cara, já fica em pé, a mão no gogó, finge que vai dar um soco, todo mundo vai abrir a guarda, joga a perna pro lado, cai na lateral e vamos trabalhar, entendeu? Acabou. Eu acho que ninguém tem o jiu-jitsu do brasileiro, né? Depende do brasileiro também, né? Mas assim, das pessoas que eu conheço, acho que a galera, tirando o Minotauro, né? Ou alguns outros, eu acho que trabalham pouco jiu-jitsu. Dão muito giro, mas não controlam na pressão, jogando o peso corretamente no adversário. Coisa que o Rickson falava muito, né? Da distribuição de peso, de controlar, de antecipar, né? Enfim, eu acho que a galera não está fazendo isso muito bem. Né? Quando derruba, já quer ficar no ground and pound ali, que acaba sendo confortável, né, para o cara que está acostumado a levar porrada e o round de 5 minutos. Eu acho que o cara tem que fingir que vai dar uma porrada, passar, montar e atacar. Lutar jiu-jitsu solto, porém justo, que eu tenho certeza que qualquer gringo vai ficar para trás. Paulo, a gente viu aí ultimamente, né, o grande Alex Poatan, um grande striker, estreando no UFC e vencendo, né, mais uma esperança aí de um futuro grande nome dentro do evento. Contem pra gente, né, dos lutadores brasileiros que você tem visto, seja no UFC, no Bellator, em outros eventos, quais aqueles lutadores que mais têm enchido seus olhos? Eu tô na torcida sempre pelos brasileiros, entendeu? Eu acho que agora ele tem que procurar, né, uma escola de jiu-jitsu, né? Eu acho que ele deveria procurar a TT, né? Não sei onde ele está treinando, se está no Brasil, se está fora. A TT ou, né, a Brasília Top Team. Eu acho que ele teria que buscar um time de jiu-jitsu comprovadamente. Você não precisa ser um exímio lutador de jiu-jitsu, né, para poder se virar, né? Ele é um cara que já está formado no Muay Thai, ele nunca vai ter um jiu-jitsu, né, de primeira, como eu nunca teria um jogo de Muay Thai de primeira, né? São carreiras que trilharam rumos diferentes, mas ele precisa saber
o mínimo, que é botar um pé na virilha, né? Não dar um mole na lateral ali, colher os cotovelos, entendeu? Defender os takedowns e usar essa agressividade dele, esse time dele para meter a porrada em todo mundo e fazer o que o Anderson conseguiu fazer. Paulão, você teve grandes nomes ali, né, no seu corner, né, ao longo da sua carreira, como o Bebel, como o Libório, como a Mauri, enfim. Se você pudesse falar, né, na época de você lutando MMA, qual era a pessoa que ficava no corner que você ficava mais à vontade, que te dava aquelas instruções melhores, enfim, que abria sua mente ali na hora da luta? Boa pergunta. O Amauri, só de olhar para ele, a gente já. Só de olhar para o Amauri, a gente tinha vergonha de ficar nervoso, né, cara? Só de olhar para a cara dele, a gente já ficava constrangido com a gente mesmo, né? Porque o bicho, muita disposição. Mas assim, eu reparava assim, né, que no corner, né? O Bebel sempre foi um cara que. Ele sempre foi um cara que nunca foi de falar muita coisa, mas ele sempre dava uns toques assim bem interessantes. Baixar o quadril, ajustar, espera ele dar UPA, espera dar outro UPA, monta agora, segura, não vai agora, enfim, coisas bem básicas de técnicas, entendeu? Que é difícil a gente encontrar hoje em dia, né? A galera na empolgação, né? Grita, vai, mete a porrada e tal. E ele sempre foi um cara que prezou pelas posições de jiu-jitsu, estabilização, fica aí, segura um pouquinho, deixa ele espernear, boa, boa, agora baixa o quadril, agora vamos montar, pá, entendeu? Então acho que o Bebel foi um cara muito importante nas minhas lutas, entendeu? Ele sempre falou o que eu precisava ouvir e eu consegui ouvir ele bem, né? Então, assim, na minha opinião, o Bebel foi um dos caras que me ajudaram muito, né? Pra mim foi o melhor técnico na beira do ringue, foi o Bebel. Paulo, em qual corner, né? Qual o mestre que você nunca teve a oportunidade de ter tido ele no seu corner ali para te incentivar, para te dar as instruções, e que você nunca teve a oportunidade, mas que seria um mestre ali que você teria no corner, que seria o corner dos seus sonhos? Cara, fora do jiu-jitsu, né? Porque no jiu-jitsu tem, sem dúvida, o mestre Gilmar Fedrigo, né, cara? Sem dúvida, né? Ele e posteriormente o Rafael Cordeiro. Com certeza são pessoas que, como eu disse a respeito da Maurinha, né? Dá até vergonha de você ficar nervoso perto do cara desse, né? Porra, os caras realmente conseguiam. Os caras fizeram um time muito homogêneo, entendeu? Sem dúvida, mestre Rudimar Fedrigo. Um cara que eu gostaria muito de ter no meu corner. Paulão, fazer uma pergunta hipotética agora, né? Se você pudesse, você lutando, né? Você jovem, no auge, enfim, se você fosse fazer uma luta e pudesse escolher três pessoas para o seu camp, três pessoas dos sonhos, podem ser de qualquer época, né? Uma pessoa para a parte em pé, uma pessoa para a parte de wrestling e uma pessoa para a parte de jiu-jitsu. Se pudesse escolher três nomes para fazer parte do seu camp, uma da parte em pé, outra da parte de wrestling e outra da parte de chão. Pode ser qualquer pessoa de qualquer época. Quem que você escolheria? É, jiu-jitsu, cara, certamente, assim, né? Tecnicamente falando, eu gostaria muito de ter o mestre Oswaldo, né? É, na parte de trocação, eu gostaria do mestre Rudimar Fedrigo, com certeza. E na parte do wrestling, um amigo, um grande amigo que me botou numa forma incrível, Jefferson Ratazana, meu grande amigo, Jefferson, me ajudou muito na academia que teve lá em Botafogo. Jefferson Ratazana. E puxou treino na Top Team também. Esses três aí, Mestre Osvaldo, Mestre Rudimar e o Ratazana no wrestling. Acho que ia ficar na ponta dos cascos. Paulão, agora vamos fazer uma pergunta, né? Se você pudesse escolher montar um lutador de jiu-jitsu dos sonhos, né? Um lutador que tivesse a parte de guarda de determinado lutador, a parte de passagem de guarda de outro determinado lutador, a parte de base
de um outro determinado lutador, quem que seria? Como que você montaria esse lutador de jiu-jitsu ideal para você? Meu lutador completo seria um cara com a base do Amaury, sem dúvida. Um jogo por cima de velocidade ali do Ricardo Arona e a guarda do Ricardo Libório. Paulão, fazer agora a mesma pergunta, só que em relação ao MMA. Né? Se você pudesse montar um lutador ideal, né? Um lutador que tivesse a movimentação do Cage, por exemplo, do Dominic Cruz, que tivesse o direto de esquerda do Vitor Belfort, que tivesse a agressividade em pé do Vanderlei Silva, que tivesse as quedas do John Jones, por exemplo. Então, se você pudesse montar um lutador que tivesse em cada quesito, você pudesse montar cada quesito relacionado a um determinado lutador, como que você montaria esse lutador? O lutador ideal para você? Movimentação, eu vou de Gustafsson. Direto de direita, não direto, é um overhand, né? Vou de Fedor. Canhota, Vitor, verdade. Jab, o Sampierre jabeava muito bem. Chute alto, Mirko. Mas também chutado em qualquer lugar. Cintura, cabeça, né? Completo. Pedro Riso tinha um excelente low kick, né? A agressividade de Vanderlei foi um dos mais agressivos de todos, né? Sem dúvida nenhuma. Esquiva, acho que o Anderson não foi nada demais de esquiva, não. Ele só brincava, né? E custou caro. Custou caro. Né? Esquiva. Porra. Eu não conheço. Eu vou de Dominic Cruz. Ah, queda. O John Jones era fora da curva em todos os quesitos para mim. O Khabib tinha uma queda muito consistente mesmo, muito duro, né? Chão, o Demian. Quando ele conseguia botar a mão, realmente ficava muito difícil. Mas eu ainda prefiro o Charles do Bronx. Dominic Cruz, né? Gás interminável a gente tem vários, né, cara? Vários atletas aí, vários. E o Sproul do Mirko era realmente fantástico, né? O Mirko era um lutador completo, né, cara? Só não sabia muito de jiu-jitsu, mas, porra, ele em forma era, porra, tiro, porrada e bomba. Paulão, não tem como falar com você e não perguntar sobre o grande Ricardo Arona, né? Essa lenda, né, da história do jiu-jitsu, do MMA, e a gente sabe que você tem uma relação de amizade muito grande com ele. Conta um pouco pra gente como é que tá o Arona, a última vez que você teve com ele, enfim, a gente sabe que ele teve filho recentemente, mas fala aí pra gente, né, da última vez que você conversou com o Arona, quais que são os planos dele. Se a gente tem a possibilidade de ver o Tigre aí em ação, seja num evento de submission, enfim. Conta um pouco pra gente sobre esse momento do Ricardo Arona. A última vez que eu falei com ele, estava na casa da tia Vera e ele estava vendo com a Rose Grace um lance lá para poder. Eu botei os dois no link para poder ver como é que ele faria para botar os atletas dele para competir, né? E a gente conversou, ele tá bem, tá pai, né? E graças a Deus tá tudo bem com ele. Voltou a treinar de kimono, botou o kimono. Falou, pô, eu tô treinando de kimono devagarzinho, tô voltando e tal. E tá ótimo, cara. Tá ótimo. Um amigo mandou umas fotos dele pra mim. Tá bem pra caramba. Sempre forte, sempre em forma. Tá bem. Cuidando da família. Quem sabe a gente não vê ele aí daqui a um tempo, uma luta de submisso aí, entendeu? O bicho tem muita lenha pra queimar ainda. Só depende dele. Paulo, vamos falar de outro nome que você conhece bastante também, que você sempre analisa o jogo dele com propriedade, que é o Borrachinha, né? O Paulo Borrachinha, que ele novamente ele perdeu uma luta dura, parelha, né? Foi num peso casado, mas foi uma luta bem dura, até algumas pessoas acham que ele ganhou.
O que você pensa do Borrachinha, né? No sentido, você acha que ele tem que ir pro peso de cima, ele tem que continuar nos médios, tem que ir pro meio pesado? Você acha que ele tem que fazer alguma mudança no jogo dele, né? Se você puder dar algum conselho, né, com todo o seu conhecimento, se puder dar algum conselho pro Borrachinha, qual conselho você daria? O Borrachinha é um grande lutador, né? Eu, como ele, também tive dificuldade de bater 84. Se tivesse uma categoria um pouquinho acima, 87, 80, até 86, né? Eu acho que facilitaria muito. Lutou muito bem, né? Aproveitou pouco, né? As derrubadas, né? Porque o italiano estava indo muito para cima dele, comandando com a mão da frente. Era só esperar aquele direto e mesclar, pelo menos nos rounds que ele estava em desvantagem, que eu acho que ele cansou. Ele poderia ter derrubado, né, e feito aquele ground and pound, que ele fez um ground and pound maravilhoso ali. Não lembro qual foi o round, se foi o terceiro, se foi o quarto. E eu senti que ele estava muito forte o ground and pound ali. Se ele tivesse usado mais os takedowns ali, eu acho que ele teria ganhado com sobra. Mas aí é aquele negócio, né? Inflamou, um implicou com o outro e eles queriam decidir na mão. Mas eu acho que o Borrachinha deveria pensar e lutar na categoria que ele se sentisse mais forte, entendeu? Ou 8493. Aí é com ele. Que ele pudesse ser o Borrachinha. Agora falar um pouco, né, utilizar um pouco da sua expertise dentro do mundo da luta, você que tem um vasto conhecimento. Tá para acontecer a luta aí marcada pro ano que vem entre o André Galvão, né? Você que foi uma das pessoas que opinou sobre aquele desentendimento entre o Galvão e o Gordon Ryan. Agora eles vão lutar no ADCC. Como é que você acha que vai acontecer essa luta? Para você ter algum favorito dentro do seu conhecimento aí? Fala um pouco pra gente o que você pensa sobre esse duelo dos dois no ADCC no ano que vem. Eu conheço o André Galvão. Quando eu comecei a treinar meu primeiro Vale Tudo aqui no Brasil, que foi o Heroes em 2000, ele era faixa azul, né? Eu era faixa preta há 2 anos. Então, enfim, ele é um pouco mais novo e ele tinha acabado de perder um campeonato no interior de São Paulo, estava meio aborrecido, né? E aí, lá no Oswaldo, né? E aí, beleza, né? Eu falei, ih, rapaz, toca o barco e tal. O apelido dele era Bodó. Bodó é um bagre, né, que tem lá, e o Oswaldo chamava ele de Bodó. O Oswaldo sempre foi um cara que sempre foi de excelência da escola dele a repetição. Então ele passava escolinhas, muitas escolinhas de drill, né? Ou o pessoal chama de drill, eu chamo de escolinha, né? Muita escolinha de todas as posições, de passagem, de raspagem, de ataque na lateral, ataque na guarda fechada, que era o forte, entendeu? E ele adquiriu uma base muito sólida, né? Eu acho que ele está com a idade bem madura, eu acho que ele, tecnicamente, o Gordon Ryan não é melhor do que ele, não tem como ser, entendeu? E vai ser uma luta que vai ser ganha no psicológico, entendeu? Aquele que quiser menos vai perder. Tecnicamente, o Gordon Ryan é excelente, muito bom. Mas eu acho que o André Galvão já largou na frente há muito tempo, né? Tecnicamente, eu acho o André Galvão no esporro. E estou torcendo para ele. Tomara que ele esteja com a mente blindada, porque a luta vai ser decidida no psicológico. Paulão, né? Fazer uma pergunta agora das pessoas que você viu no jiu-jitsu, né? Que você treinou, né? Que você teve contato, que você viu em ação, que fizeram sucesso, enfim, mas que por um motivo ou outro, lesão, seja qual motivo for, elas poderiam ter sido mais ainda do que foram. Qual o nome que você lembra do jiu-jitsu de competição que para você era para ter sido muito mais do que foi? Tipo, conheci alguns, entendeu? Mas um assim que eu fiquei muito impressionado, assim, né? Que além de observar, eu também treinei com ele e tal. Fez parte do nosso time um tempo. Foi o Margarida, cara. Margarida foi um talento assim, um furacão, sacou? Uma coisa assim de outro planeta. Forte, técnico, jogava pra frente pra pegar. E, cara, eu acho ele aí um dos três mais talentosos e perigosos de todos os tempos do jiu-jitsu, entendeu? Na minha opinião, o Margarida está entre os três. Ele, Roger e mais um. Paulão, né? Você que viveu altos e baixos na sua carreira,
né? Glórias e derrotas, momentos bons, momentos ruins, né? E a gente sabe da admiração que você tem pelo Charles do Bronx. Se você pudesse dar um conselho para ele, né? Ele que nesse momento está no auge, vitórias, é o atual campeão. Conta um pouco para a gente, né? Fala um pouco para a gente um conselho que você daria ao Charles do Bronx. Cara, o conselho que eu dou é que ele sempre esteja firmado com Jesus, né, cara? Sempre simples, humilde, né? Que ele sempre continue treinando como ele treinava quando ele era apenas o menino, o sonhador. Que nunca esqueça das derrotas, dos motivos por que elas vieram. E que nunca esqueça, né, que tem muitas pessoas que dependem dele, acreditam nele. E nunca se esqueça também de onde ele veio. Se nenhum fator desse faltar para ele, aí está na mão de Deus. Mas com certeza ele vai estar fazendo a parte dele. Paulão, estamos quase em 2022, né? Daqui a pouco já chegamos em dezembro e daqui a pouquinho já estamos em 2022. Qual que é a sua perspectiva, né? E a sua expectativa para o próximo ano? As suas perspectivas são boas? Floresta, minha expectativa para 2022 não é boa. Não é boa devido a essa ignorância de abrir para o carnaval, né? Esse fica em casa, todo mundo passando fome, a economia se fode, aí pro carnaval pode. Vamos repetir a mesma merda que repetimos em 2019 para 2020, né? E, infelizmente, né, o vírus é mutante, né? E ele vai criar uma nova cepa e eu tenho certeza que nós vamos andar para trás novamente. Mas dando o coração, fé e torcendo para o melhor, mas aguardando o pior, né? Eu acho um absurdo carnaval esse ano, eu acho um absurdo, mas quem sou eu, né? Recado tá dado. Russo. Paulão, você é uma pessoa que não tem máscara, né? Uma pessoa super autêntica, né? E deixa sempre transparecer isso, né? E falou abertamente várias vezes sobre alguns problemas que você passou, como depressão, enfim, né? Deixa aí um recado, né? Para algumas pessoas que estejam escutando a gente e que nesse momento também não estão atravessando o melhor momento na vida delas. A vida, né, pessoal de cada um é uma luta constante, né? Cada um tem um lugar que aperta mais, né? Cada um tem um lugar que dói mais, né? E deve ser respeitado, né? Porém, né, eu acho que são expiações, né? São coisas que acho que o Papai do Céu já coloca ali, né? Justamente para você ter algum mérito, né? Nas suas vitórias, entendeu? Então o que eu tenho a dizer é isso, nossos problemas são expiações, né? Eu, eu acredito muito que Deus nunca vai dar uma cruz que a gente não possa carregar e é saber lidar com isso, entendeu? Esporte, cara, esporte, seja ele qual for, é o nosso melhor companheiro, entendeu? Família e esporte, né? São nossos melhores companheiros. E assim vejo. E, mais uma vez, vou endossar aqui que um atleta, hoje em dia, que luta MMA e não sabe a base do jiu-jitsu, para se proteger pelo menos, entendeu? Para numa situação de sufoco, ele saber o que fazer, numa montada, numa lateral, ou até no clinch ali, entendeu? Ele é um atleta que vai ter menos chances, né? Vai ser um atleta que vai lutar de acordo com o adversário. Eu acho que o jiu-jitsu dá pra gente uma segurança, né? Em qualquer situação, de saber se esconder, se virar, se ajeitar, né? Para poder pelo menos não perder, né? A gente deixa de ganhar, perde nos pontos ali e tal, mas não perde uma luta, né? Nem com finalização, nem com porrada, a não ser que, né, seja aquela falta de sorte tremenda. E é isso que eu acho. E é isso aí, Floresta. Tamo junto. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelas perguntas. Espero ter sido claro. E tamo junto sempre.